Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É muito necessário. Vamos dar início então à sessão, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, fazendo a nossa prece. Jesus querido, Mestre bondoso, te agradecemos pela oportunidade do trabalho, te agradecemos por estes momentos. A nossa vibração de carinho por todos aqueles que passam por situações difíceis, que se encontram desolados, desconfortados. Que a nossa vibração chegue a eles em forma de entusiasmo, de esperança. Que os bons espíritos possam acolher a todos aqueles que se sentem nessa situação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livrando-nos de todo o mal. Deus nos abençoe, que assim seja. Vamos então para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Muitos se surpreendem por encontrar na terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Então nós estamos vivendo momentos muito difíceis aqui no planeta Terra, onde todos esses sentimentos, onde todas essas situações de doença, de desequilíbrio, está sendo mostrado a todo momento. E o Evangelho nos diz que podemos concluir que a espécie humana é algo muito triste. Nós crivamos a humanidade como sendo algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. Então, nós estamos observando somente por um prisma, e devemos abrir as nossas mentes e observar melhor estes processos. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. Então, isso é importante pensarmos. Os espíritos que aqui estão encarnados é uma parte da humanidade. Então, não estão todos os seres humanos aqui encarnados. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Então, nós não estamos sozinhos no universo. Existem muitos planetas, muitos mundos habitados. É egoísmo nosso pensar que nós estejamos nesta situação. E não estão todos aqui na Terra. Então, isso é muito importante porque assim a gente não vai generalizar a espécie humana como sendo uma espécie triste e causadora de tantos males. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Então, aí é uma pergunta. Se uma parte está encarnado na Terra
mas existem muitos outros que ainda habitam outros mundos. Bem menos do que a de um lugarejo em relação a de uma grande nação. Então, podemos pegar uma pequena região diante, né, de todo um país que existe. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que habitam. Então, é o momento atual, não é necessariamente o todo. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Se nós pegarmos uma periferia e observarmos e generalizarmos, aquela cidade ela se tornará muito triste e vazia, né? E desequilibrada também. Então, nós devemos compreender que não é este o sentido, é uma falsa ideia essa situação. Num hospital, vêem-se somente doentes estropiados. Numa prisão, vêem-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso. Então nós temos aí na doutrina sempre a explicação, né, de por que nós estamos vivendo estes momentos e por que a Terra é considerada aí nessa situação, né, doentia. Pois ela é ao mesmo tempo tudo isso, e então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias. Então, num mundo onde existem as penitenciárias, os hospitais, as situações, né, suburbanas, as situações de doença, enfim, todos os desequilíbrios, as dificuldades vão superar as alegrias. Então, é esta a visão que o Evangelho nos dá. Já que não se enviam ao hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram o mal. Acontece que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares prazerosos. Então, nós não vamos, frequentar estes lugares se nós não estivermos bem, né? Porque estes não são lugares prazerosos, são lugares onde requer ali um refazimento, uma reflexão, uma mudança interior e principalmente a transformação da nossa saúde. Portanto, do mesmo modo que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Então, pensarmos nos mundos habitados, lá estão espíritos de boa vontade, espíritos com vontade de melhoria, de reforma interior, que estão cumprindo, aí os seus débitos, os seus resgates. E agora aqui na Terra nós temos todo esse processo a cumprir. O homem deixa a Terra para mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Então, é a nossa evolução, né? Porque nós temos que presenciar tudo isso para a nossa melhoria moral e espiritual. Então, se estamos neste momento aqui encarnados,
é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então temos que ter isto muito claro, né, em nossas mentes e vibrarmos para que consigamos superar as dificuldades, né, tão fortemente mostrada nos dias atuais. Vamos dar continuidade, ainda pegando esse tema, uma parábola de Jesus. Antes, eu gostaria de dizer a respeito das parábolas. Então, o que é uma parábola? É uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas do Evangelho são alegorias que têm preceitos de moral. Então, é uma forma que Jesus encontrou para nos mostrar alegoricamente situações cotidianas e dar ali o seu ensinamento, né? Essa leitura que eu fiz, ela está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. Então, Jesus empregava as parábolas para nos fazer compreender os seus ensinamentos, dizer o que ocorria na vida comum e com os interesses humanos, né? Ele, através de figuras e quadros, ele nos facilitava, por meio comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Jesus disse: por isso lhes falo por parábolas. Então, isso é muito importante, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então, né, essa situação era para que pudéssemos aclarar ali a compreensão dos seus ensinos. Os que não buscam na parábola a figura comparativa, que representa a ideia espiritual, é como a noz dentro da casca, não vê a essência. Então, isso é uma situação bem importante, né? Vai olhar a noz com aquela casca e não vai sentir, né, a essência do fruto que ali existe. Mas aquele que viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual, quebra a casca da noz e se aproxima da essência. Então, nós devemos compreender os ensinos de Jesus, as suas parábolas, para entendermos, né, profundamente o lado espiritual. Eu escolhi a parábola da rede. Né? Essa parábola, ela nos diz o seguinte: é de Mateus, está no capítulo 13, versículo de 47 a 50. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bem oportuna para essa leitura do Evangelho, não é? Então, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar vai comentar esta parábola. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações,
tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade andam obscurecidos. Tempos de discórdia, de ódios, de confusão, tal que até os próprios escolhidos periclitam. Então, né, uma situação muito atual, né, onde o nosso tempo está todo recoberto de falta de fé, de amor, né, de afeição, ódio, confusão, tormentos, enfim, né, se formos fazer uma lista extremamente grande dessa situação. E até aqueles que estão destinados com uma missão para modificar, muitas vezes se sentem abatidos, né? Então, são situações extremamente difíceis. É o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é uma fase em que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. E estamos observando isto, né? Essas transformações devagar, mas cautelosas, mas que tenha que acontecer com frequência, né? Para ocorrer a transformação do nosso planeta e principalmente de nós espíritos encarnados aqui. Não é o fim do mundo, como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes, com os seus usos, suas praxes, seus convencionalismos, sua ciência, sua filosofia, sua religião. Então, não teremos o fim catastrófico de uma humanidade inteira, né? Mas sim uma transformação, como ele fala, em todos os sentidos, né? Dos nossos costumes, dos nossos hábitos, das nossas crenças, do nosso moral. É uma transformação. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história. Nós estamos fazendo história, vivenciando essa história, né? Com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. Então, se refletirmos sobre o que essa pandemia nos causou, claro que veremos situações muito drásticas, muito tristes, mas também muitas mudanças, pequenas, vamos dizer, mas muitas mudanças no comportamento humano. Agora, ele vai fazer uma interpretação da parábola que eu achei bastante interessante. A rede cheia de peixes de toda a espécie representa a lei suprema que, ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal de Cristo gente de toda a espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Então, quando ele fala que lança a rede, né, na parábola, na verdade é a humanidade. Todos nós encarnados aqui, de acordo com o que fizemos, com as nossas obras, com aquilo que nós planejamos, nós estamos aqui, cada um na sua vida, no seu destino, na sua encarnação, buscando, né, através das leis de Deus, melhorarmos. Os anjos são os espíritos superiores e quem está afeto o poder do julgamento. Então, veja, né? Sempre teremos a proteção ali dos bons espíritos. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de ser depurados em lágrimas e dores para atingirem uma esfera melhor. Então, não teremos ali o fogo do inferno, porque não acreditamos nisso,
mais teremos, dores, lágrimas, que nos modificarão, nos proporcionarão esferas melhores. Contudo, não julgue que esta parábola seja para os outros, que não os espíritas ou os crentes do espiritismo. Então, não são para os outros, são para todos, em quaisquer religiões. Quer dizer que não vale somente conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Então, aqui, esse último parágrafo nos faz rever a nossa condição ainda de espíritos imperfeitos e que necessitamos, melhorar a cada dia com a prática do bem, a prática da caridade, conhecer o verdadeiro amor, o amor ao nosso próximo, para que possamos evoluir na jornada ainda que temos que traçar pelo nosso caminho. Gostaria de agradecer por estes momentos e que possamos refletir sobre tudo isso. Até mais, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça. Nós trouxemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que é uma mensagem do Espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, enviada em 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critérios jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da terra, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis a último plano. Acreditai em mim. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe, fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que dá aquele que se vai, e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. Uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual terá sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais?
Quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais, então, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um de vossos filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos os protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade, assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que tendes a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então aqui fala sobre certamente, uma das dores mais intensas, mais profundas que um ser humano pode ter sobre a terra, que é a perda ali de um filho, enfim, de uma pessoa em tenra idade, de uma morte dita prematura. E essa morte ela é prematura segundo o nosso conceito ainda muito terreno, porque do ponto de vista espiritual, é aquela frase sempre dita que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Desse ponto de vista espiritual, nunca uma morte é prematura. Isso é uma morte natural. Salvo, claro, aquelas exceções daquele que abrevia a própria vida, daquele que se suicida, daquele que pelos abusos dos vícios, ele acaba antecipando o retorno. Aí já não é uma morte natural. Mas quando não é uma morte em que ela é provocada por essas situações específicas, ela nunca é uma morte prematura, porque ali é um encerramento de um ciclo desse espírito que passou aqui, que podem ser nossos filhos ou pessoas tão próximas, porque todos nós, a palavra já diz, estamos de passagem, estamos em experiências de aprendizado. Então, há aqueles que têm uma programação de uma existência mais longa, outros uma existência mais curta, e essa existência mais curta, talvez como o Livro dos Espíritos diz, seja um complemento de uma existência anterior, uma necessidade de um tempo menor aqui, mas talvez sejam poucos anos, mas esses anos são extremamente importantes, porque eles podem significar ali o fim de um ciclo, o fim de uma experiência, o fim de um aprendizado, que proporciona a esse espírito reencarnações, existências futuras muito mais tranquilas, muito mais seguras, muito mais serenas. Mas, na nossa visão ainda muito limitada, pelo apego que ainda trazemos, nós muitas vezes questionamos, é justo? Como pais ali, como um pai que perde um filho, sentimos um coração ali dilacerado, como se roubassem ali os nossos sonhos, as nossas expectativas, as nossas esperanças. Mas como bem diz o Evangelho, quem garante que esse espírito, se ele ficasse na Terra, ele teria uma existência plena de alegrias, de realizações, E, felizmente, o Espiritismo nos traz ali essa fonte de aprendizado que nos ensina que a morte não é o fim. A vida continua para esses que partem, que vão ali continuar a sua caminhada da mesma maneira que a vida continua para aqueles que ficam, que tem ali que ressignificar a própria existência, que tem que recomeçar, muitas vezes ali em períodos de extrema dificuldade, do luto, às vezes os primeiros momentos de imensa dor, de até desespero, de revolta,
Mas se nos apegarmos ali a Deus, se procurarmos esse conhecimento, essa compreensão, né, com o auxílio da prece, com o apoio dos amigos, dos familiares, gradativamente essa dor vai ficando menos doída, né? Até porque, como diz o Evangelho, quando nós alimentamos ali a revolta, isso é muito ruim para aqueles que partiram, né? Então não é por acaso que muitas mensagens que o Chico Xavier recebeu de filhos ali para os pais, falava: mãe, pai, continuem a caminhada, olhem para frente, não fiquem com pensamento fixo na doença que eu tive, né? Tanto que se recomenda que tenhamos ali fotos de momentos alegres, de sorrisos, das boas lembranças. Filhos que falam para os pais: não fiquem ali indo a todo momento ao cemitério levando flores, ao invés disso, alimentem os carentes, se dediquem a um trabalho ali assistencial, porque fazendo isso vocês estarão se ajudando e estarão me ajudando também. Então são inúmeras as mensagens com esse teor, deixando tão claro que a vida continua e que esses pensamentos de revolta, eles impedem uma caminhada ali mais rápida de recuperação do espírito, né? Então é muito natural e necessário o luto, né? Mas a saudade é muito benéfica para aqueles que partiram, para que eles se sintam lembrados, eles se sintam queridos. Mas nós temos que tomar cuidado quando isso se perdura por longo tempo e que vai ali gerando a revolta, o desespero. Às vezes temos até outros filhos que ficaram e passamos até a negligenciar a educação desses outros filhos, mergulhados ali na dor daquele que foi. Então, é muito natural e necessário o luto, mas nós temos que, compreendendo as leis de Deus, compreendendo que Deus é justo, compreendendo que a vida continua para eles e para nós, é importante que continuemos ali a nossa caminhada, né? E até essa certeza que o Espiritismo nos traz, que um dia nós iremos nos reencontrar. Essas afeições mais profundas, essas afeições verdadeiras, elas jamais são separadas definitivamente pelo tempo. É uma separação temporária, transitória, mas esse reencontro ele deve acontecer de uma maneira natural, né? Porque aqueles que pensam em partir ali antecipadamente para encontrar um ente querido, um filho, por exemplo, mas não percebem que eles vão criar dessa maneira um abismo gigantesco, né? Então tudo tem que acontecer ali de uma maneira natural. E quantos pais ali têm a oportunidade desses reencontros, por exemplo, através do sonho, né? Quando se dorme, que se sonha ali com o ente querido, e que acordamos com uma sensação tão real, né? Com detalhes tão que nos impressionam, né? Então, de fato, é essa sensação de termos ali, de fato, nos encontrarmos com aquele ente querido. A gente estava vendo um relato interessante de um expositor espírita em que ele perdeu o filho, né? O filho desencarnou com 5 anos e 2 anos depois do desencarne, esse companheiro ele bateu uma saudade muito grande. É claro que teve vários outros momentos, mas esse em especial ele fala que ele fez ali uma prece, lembrando do filho, né, com muitas saudades do filho. E ele fala que o filho tinha algumas limitações físicas que impediam ali que ele fizesse todos os movimentos com naturalidade, como as outras crianças. Mas mesmo com dificuldade ele fazia, ele tinha ali as suas atividades. E esse pai, 2 anos depois do desencarne do filho, nessa prece, ele se imagina conversando com o filho, e ele mentalmente pergunta: e filho, você está tudo bem? Você se curou daquele problema que você tinha? E ele ali não comentou nada com ninguém, né? Nem mesmo com a esposa. E certo dia a esposa acorda ali, muito feliz, dizendo para ele: você não sabe com que eu sonhei hoje, né? Então ela relata que ela sonhou com o filho, que o sonho foi muito real, que esse filho levou ela para conhecer alguns lugares, mas ela fala para o marido algo que eu não consegui compreender.
No final do sonho, né, o menino era muito carinhoso, sempre foi muito afetuoso. Diz que ele chega ali, ele chega próximo do ouvido, levanta o cabelo da mãe e fala: mãe, dá um recado para o pai, fala para ele que eu estou perfeito. Então, quando ela relata isso, né, e aí o marido fala que ele tinha feito a prece preocupado, perguntando como que o filho estava, né? Então aquilo foi uma situação bastante emocionante, que uma das muitas situações, ele diz, que reforçou o quanto eles ainda estavam ligados, né? O quanto essa comunicação ali ela aconteceu. Nesse caso foi o sonho, mas tem aqueles que têm a oportunidade de uma mensagem, de uma psicografia. E isso é uma pergunta muito frequente dos pais. Será que eu teria alguma comunicação? Será que eu recebo algo? E a gente sempre usa o que o Chico fala, que é tão simples, mas bastante elucidativo, quando ele diz que o correio ele funciona de lá para cá, né? Então é muito natural esse nosso desejo de uma notícia, de uma comunicação, de saber como eles estão. Mas se o correio funciona de lá para cá, a espiritualidade é que dentro ali das condições, da necessidade, é que proporciona ou não essas comunicações, né? Porque um espírito, para se comunicar, ele vai ter que estar ali minimamente preparado. Aquelas sessões de psicografia, por exemplo, em que às vezes o espírito chega ali para se comunicar, mas é tamanha a emoção de estar ali, talvez até perto dos pais, que eles não conseguem concatenar as ideias, não conseguem organizar os pensamentos, tem essa dificuldade por essa emoção tão intensa, né, que pode até não ser positiva ali, nem para ele nem para os pais. Outras vezes ele tem essa dificuldade, mas ele pode se valer ali de um intermediário, né, de um outro espírito que dita aquela mensagem para o médium. Mas enfim, essas comunicações acontecem, mais uma vez se reforçando, o correio funciona de lá para cá, de acordo com a necessidade, de acordo com as condições dessas transmissões, e que essa mensagem, ela, de alguma maneira, ela tenha ali um ganho, um aprendizado, que ela tenha algo proveitoso para aqueles que vão receber essas mensagens, né? Então, certamente a espiritualidade trabalha com todo o cuidado nesse sentido, né? Então, fica aí esses comentários sobre essa questão da partida dessas mortes prematuras, né, que são situações muito dolorosas, mas mais do que nunca, né, o Espiritismo ele nos traz ali esse consolo, essa certeza de que a vida ela continua e que nós nunca nos separamos ali dos afetos que nós mais amamos. Então, peçamos muito a Deus por todos aqueles cujos filhos já partiram, né, ainda tão jovens, né, que Deus console esses corações, que Maria de Nazaré como mãe acalente o coração dessas mães, né, e busquemos ali a casa espírita, busquemos o conhecimento, né, que vai ali apaziguar ali a nossa dor, apaziguar o nosso coração, para que nós continuemos a nossa caminhada, porque, como foi dito, isso vai ser muito bom para aqueles que partiram, para que eles possam continuar a caminhada deles ali mais serenos, mais seguros, né? Então a saudade, que é muito importante, as lembranças amorosas, que são muito importantes, mas evitarmos o desespero, a revolta, né? E, como foi dito, tenhamos na nossa lembrança os momentos felizes, e ao invés de pensarmos por que esse jovem, por que esse filho passou lá 10, 15 anos, por que só 20 anos comigo, nós pensemos que bom que Deus permitiu que esse espírito amado, que esse espírito querido, ele tivesse ali passado pela minha vida, né, com a oportunidade dessa convivência, né? Quantos ali não tiveram a bênção da maternidade, da paternidade? Então nós podemos vir por outro ângulo, né? Não a revolta por terem partido, mas vermos ali a gratidão de pessoas tão queridas, pessoas que marcaram a nossa vida, terem passado ali no nosso lar, no nosso convívio, e deixado ali essas saudades, né? Então que Deus
nos ampare, que Deus proteja a todos os pais, a todas as mães e a todos aqueles que partiram nessas condições. Uma boa tarde a todos nós.